Olá, alunos do 5º ano A e B, tá? Estamos aqui para mais uma videoaula, hoje a videoaula de número 12. Iremos fazer a correção das questões que foram postadas no grupo de WhatsApp sobre conjunções, tá? Então, na videoaula anterior, nós vimos que a conjunção é uma classe gramatical invariável, tá? Que ela não muda, né? Ela vai permanecer, vai funcionar sempre como conjunção em qualquer contexto, em qualquer frase, tá? Então, as conjunções, elas são classificadas em conjunções coordenadas, que são coordenativas, e conjunções subordinadas, tá? Nós estudamos apenas a classificação das conjunções coordenadas ou coordenativas, tá? Então, essa atividade foi postada no grupo na aula anterior. E hoje iremos fazer a correção dessas questões, tá? Nós vimos que as orações coordenadas, elas são classificadas de 5 tipos diferentes, tá? Orações coordenadas são orações independentes, elas não dependem uma das outras para ter sentido completo. Mas quando você for fazer essa revisão dessas orações, é preciso que você entenda que oração ela vai girar em torno de um verbo. Se na frase eu tiver só um verbo, eu vou ter uma oração. Se eu tiver 2 ou mais verbos, vou ter 2 ou mais orações. Ou seja, o número de orações na frase será de acordo com o número de verbos, tá? Essas orações coordenadas são classificadas em aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. São 5 classificações diferentes, tá bom? Então, estudem, dê uma revisada para vocês poderem responder as questões. Nessa questão número 1, em relação a orações coordenadas, é correto afirmar. Letra A. Sempre possui uma conjunção ligando uma outra? Não, porque nós vimos que as orações coordenadas, elas são classificadas em sindéticas e assindéticas. As assindéticas, elas não possuem conjunções, são separadas apenas por sinais de pontuação. Na maioria das vezes são vírgulas, são utilizadas as vírgulas. Então essa alternativa ela não está correta, porque nem sempre na oração coordenada vai vir uma conjunção. Ela pode vir apenas ligada por uma vírgula. Letra B. Nunca possui conjunções, apenas vírgulas separando uma das outras? Também não. Ela pode ou não ter conjunção. A letra C. Não possui sentido próprio, logo necessita de outra oração para ter sentido? Também é incorreta. Então, a alternativa que está correta é a letra D. São orações independentes. Ou seja, elas têm sentido próprio. Uma não depende da outra para existir, para ter sentido completo. A segunda questão. Observe o seguinte excerto poético e em seguida atente-se para a questão que a ele se refere. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. Vamos observar quantos verbos nós temos aqui. O verbo ele vai flexionar, ele vai mudar, vai passar por mudanças. Então, nós temos as horas passam, o primeiro verbo, então aqui nós temos uma oração, primeira oração. Os homens caem, nós temos aqui cai, é outro verbo, portanto, nós temos a segunda oração. A poesia fica, nós temos outro verbo, a terceira oração. Então, observe por que elas são coordenadas. Elas são coordenadas assindéticas. Elas são separadas apenas aqui por vírgulas. Então, se eu digo as horas passam, tem sentido completo. Os homens caem, também. Ou a poesia fica, também tem sentido completo. Portanto, orações coordenadas são orações independentes. A segunda oração não depende da primeira, nem a primeira da segunda ou vice-versa, nem a terceira da segunda. Resumindo, são orações independentes. As orações que o compõem são coordenadas sindéticas ou assindéticas, justifique. Então, elas são classificadas como orações coordenadas assindéticas. Por quê? Assindética é a ausência de conjunção. Então, elas são assindéticas porque elas não possuem
conjunções, são separadas apenas por vírgula. Terceiro, circule os verbos das orações abaixo. Letra A criança correu e caiu. Nós temos duas orações. Primeiro verbo, a criança correu, primeira oração, um verbo. Caiu, a segunda oração. Então, nós temos outro verbo. Aqui nós temos dois verbos, portanto, duas orações, tá? Se eu fosse classificar, essa primeira oração aqui seria classificada como oração coordenada assindética, porque ela não possui conjunção. Já a segunda, e caiu, ó, o ezinho aqui, ó, é uma conjunção aditiva, está ligando a primeira oração à segunda. Aqui seria oração coordenada sindética aditiva. Letra B, os alunos foram estudar na casa do amigo, tá? Então aqui eu tenho, quando vem dois verbos juntos, vai equivaler a uma locução verbal, a gente chama de locução verbal. Então aqui eu tenho foram estudar, apenas uma locução verbal, então só uma oração. C, aqueles jovens leram um livro e assistiram a um filme. Então eu tenho, aqueles jovens leram um livro, o verbo é leram, primeira oração até livro, e assistiram a um filme, a segunda oração. O segundo verbo, assistiram. Muitas pessoas compareceram à reunião. Então, compareceram, nós temos um verbo aqui, tá? Primeira oração, até reunião. E conseguiram resolver a situação complexa. Nós temos aqui, conseguiram resolver uma locução verbal que equivale a um verbo. Então, eu tenho dois verbos aqui, portanto, duas orações. Essa questão seria apenas para vocês sublinharem, para vocês circularem os verbos. Divida as orações, classificando-as em assindéticas ou sindéticas. Assindéticas não têm conjunção, sindéticas possuem conjunções. Letra A. Não fales sem pensar e não terás de arrepender-te. Então, eu tenho aqui a primeira oração, não fale sem pensar. Essa primeira oração aqui é classificada como assindética, porque não tem conjunção. E não terás de arrepender-te é a segunda oração, ela é classificada como sindética, tá? Então, se fosse classificada, seria sindética aditiva, porque esse ezinho está ligando uma oração à outra, juntando. Vamos embora, pois o filme está muito chato. Então, vamos embora, a primeira oração é classificada como assindética. Pois o filme está muito chato, ó, a conjunção pois é a conjunção explicativa, então é sindética explicativa. Letra C. Aqueles jovens leram um livro e assistiram a um filme. Então, aqueles jovens leram um livro, esta oração aqui é assindética, porque eu não tenho conjunção, e assistiram a um filme é aditiva. Sindética aditiva, porque eu tenho a conjunçãozinha e. Letra D. Muitas pessoas compareceram à reunião, conseguiram resolver a situação complexa. Então, muitas pessoas compareceram à reunião, ela é coordenada assindética, não tem conjunção. Conseguiram resolver a situação, ela é também assindética, aqui não tem conjunção, então as duas são assindéticas. A quinta questão, relaciona as colunas. A. Tentou matar as formigas, mas não conseguiu. Então, aqui eu tenho, tentou matar as formigas, é a primeira oração, mas não conseguiu, a segunda oração. Essa conjunção aqui, ela é adversativa, dá a ideia de adversidade, de coisas opostas, de contraste. Então, é a letra A, relação de contraste, adversidade. Que tentou matar as formigas, no entanto, não conseguiu. Então, ela é adversativa, dá a ideia de contrastes.
de coisas opostas. Letra B, ele não sabia se trabalhava ou se tentava matar as formigas. Essa daqui é a alternativa, ou uma coisa ou outra, ou isto ou aquilo. Então, relação de alternância, de escolha. Letra C, ele queria ter uma casa e plantar uma horta. Ó, ele queria ter uma casa, primeira oração, e plantar uma horta, segunda oração. Então, eu tenho aqui a oração aditiva, a conjunção aditiva, que dá a ideia de acréscimo, tá? De junção. Letra C. Letra D, era chamado de vadio, pois trabalhava pouco, ó. Se a segunda oração tem aqui o pois, esse pois aqui, ele é explicativa, conjunção explicativa. Sempre quando vem o pois antes do verbo, é explicativa. Se vier depois, será conclusiva. Então, é a letra D, relação de confirmação ou explicação. Letra E, ele trabalhava pouco, logo era chamado de vadio. Ó, a conjunção aqui, logo, dá a ideia de conclusão. Então, a letra E, relação de conclusão. Então, para vocês saberem a classificação de cada conjunção dessa, você terá que, além de entender o sentido de quando elas são utilizadas, você tem que entender e memorizar quais são as conjunções de cada uma dessas classificações. As aditivas, você tem que memorizar, que elas são o e, nem, mas também. As adversativas é mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. A explicativa, ela vem o que, o porquê junto, sem acento, e o pois, quando vem antes do verbo, tá? Já na conclusiva, vai vir as conjunções logo, portanto, e o pois, somente depois do verbo. E na alternativa, quando vier repetir as conjunções, ou, ora, quer, seja. Então, memorizem essas conjunções para vocês saberem a classificação. Então, vamos classificar essas orações aqui conforme o código. Letra A, coordenada sindética aditiva. B, coordenada sindética adversativa. C, coordenada sindética alternativa. D, coordenada sindética conclusiva. E letra E, coordenada sindética explicativa. Vamos observar a frase que está sublinhada. Não fale sem pensar e não terás de arrepender-te. Então, nós temos o ezinho aqui. Então, ela vai ser aditiva, porque estou juntando as duas orações. Todos prometeram ajudar, muitos, porém, não cumpriram a promessa. Então, apesar de todos terem prometido ajudar, não cumpriram a promessa. Então, esse porém é uma conjunção adversativa, a letra B. As crianças entusiasmadas, ora corria pela quinta, ora entravam pelos corredores. Então, aqui, ó, vem ora. Ora fazia uma coisa, ora fazia outra. Então, ideia de alternância, de escolha. Portanto, a letra C, alternativa. Analisamos o projeto com muita atenção. Portanto, estamos aptos a executá-lo. Então, portanto, é uma conjunção conclusiva. Então, se você já memorizar, já fica fácil de você saber a classificação de cara. O regulamento era bastante claro a esse respeito. No entanto, muitas pessoas teimavam em fingir que não sabiam de nada. Então, nós temos aqui, ó, no entanto, é uma conjunção adversativa. Letra B. Quando o velho professor entrou, as autoridades levantaram-se e aplaudiram-no. Então, aqui tem o ezinho lá, vai ser aditiva, tá? Juntando as duas orações. Saia da varanda, que está muito frio. Ó, o que aqui é uma conjunção explicativa. Então, por hoje, era isso, a nossa correção sobre as orações coordenadas. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, estarei disponível no grupo de WhatsApp, tá? Terminamos por hoje, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Vamos estudar, e tirar